Vamos lá, alunos, continuando com a aula sobre a Guerra do Paraguai. Como eu falei para vocês, Francisco Lopes ele assumiu o governo do Paraguai em 1862 e ele tinha um plano de constituir, de formar o Grande Paraguai. A ideia dele era invadir parte da Argentina, tomar parte da Argentina, a região de Rosário ali, invadir também o Uruguai, se apropriar do Uruguai e invadir também a região sul do Brasil e Mato Grosso também. Invade Mato Grosso. A ideia dele era invadir o Mato Grosso, invadir o sul do Brasil, se apropriar dessas regiões, o Uruguai, se apropriar do Uruguai e parte da Argentina. Dessa forma, o Paraguai iria se constituir no Grande Paraguai e também teria uma saída para o Oceano Atlântico. O Paraguai que ele está isolado no meio, né, daqui da América do Sul. Mas pô, a ideia de fazer isso, fazer uma guerra, expansionismo, mas Paraguai fazer isso, na época, é muito louco isso, é bem legal falar a respeito disso. O Paraguai era o país que tinha o maior potencial econômico da América do Sul e na realidade a gente pode colocar até da América Latina. O Paraguai era quase independente economicamente. Ele produzia o que ele precisava, né, de alimentos para a sua população, ele tinha uma indústria nascente, era o país que tinha o melhor exército da América do Sul. Era o melhor exército da América do Sul. Quer dizer, era um país que estava em crescimento. Produzia os alimentos que necessitava, tinha uma indústria nascente, tinha o melhor exército da América do Sul. Era um país realmente muito forte. Por isso que a guerra durou tanto tempo, quase 6 anos. Por quê? Porque o Paraguai era um país que tinha um potencial econômico enorme, de desenvolvimento enorme, autossuficiente em alimento, com produção industrial, já começava a ter um desenvolvimento industrial, um exército fortíssimo. Isso é óbvio que desagradava outras nações, principalmente a Inglaterra. Mas por que a Inglaterra? Porque a Inglaterra, nesse período, era um país já desenvolvido industrialmente. A Inglaterra, nesse momento, ele já estava entrando na segunda etapa, né? Já estava na segunda etapa da Revolução Industrial. E a segunda etapa da Revolução Industrial já era um desenvolvimento bem maior, né, da Inglaterra, da indústria inglesa. Quando o Paraguai começa a ter um desenvolvimento aqui, os ingleses perceberam que o Paraguai poderia fazer uma concorrência à Inglaterra aqui na América do Sul. Então a Inglaterra queria de qualquer jeito abafar, acabar com esse desenvolvimento paraguaio. Então a Inglaterra também vai colaborar com essa guerra e também vai ajudar a afundar o Paraguai economicamente, né, assim. Solano Lopes também ele queria, como eu falei para vocês, uma saída para o Oceano Atlântico. Para iniciar a guerra, o Solano Lopes ele mandou aprisionar uma embarcação brasileira. Falando de aprisionamento e falando ainda do Paraguai, toda essa região do Prata, que a gente fala ali, parte da Argentina, Uruguai ali, até parte do Paraguai, toda essa região do Prata, né, que você tem o Rio do Prata ali, que adentra depois o Rio Paraguai, Rio Paraná, Rio Paraguai ali, toda essa região sempre foi uma região muito complicada em termos fronteiriços. O Brasil chegou a atacar a Argentina, o Brasil chegou a atacar o Uruguai 2 vezes, aliás, o Dom Pedro I, ele acabou perdendo numa guerra a província Cisplatina, que hoje é o Uruguai. Em 1838, se não me engano, o Uruguai se tornou independente, né, com o nome Banda Oriental do Uruguai. 1828, desculpe, 1828. Foi um dos motivos da impopularidade de Dom Pedro I, um dos motivos que acabou fazendo com que ele abdicasse ao trono brasileiro, inclusive. Então, essa região do Prata é uma região muito, vamos dizer assim, foi muito importante, muito disputada, tanto pelo Paraguai, como pela Argentina, como pelo Brasil e até mesmo o Uruguai, né? De certa forma até mesmo o Uruguai. Então Solano Lopes queria uma saída para o Oceano Atlântico, queria aumentar a sua, vamos dizer assim, as suas posses, né? E aí ele iniciou uma guerra. Ele aprisiona uma embarcação brasileira que estava, né, navegando pela área fronteiriça do Brasil, né, ali entre Brasil e Paraguai. Ele aprisiona uma embarcação, o governo brasileiro e toda, né, a tripulação. O governo brasileiro, obviamente, pede que ele libere essa embarcação. Solano Lopes não liberou e aí vem a declaração de guerra. O Brasil e o Paraguai declaram guerra um ao outro. Só que nessa época já existia uma espécie de acordo
Já estava mais ou menos um acordo fechado entre o Brasil, a Argentina e o Uruguai. Os três países, se eles combatessem sozinhos o Paraguai, esses três países, se combatessem sozinhos o Paraguai, eles iriam perder a guerra, porque o Paraguai tinha um exército muito forte. Então a Inglaterra acabou meio que interferindo. A Inglaterra acabou falando tanto para líderes da Argentina como do Uruguai e do Brasil que o Paraguai estava pensando em invadir os seus países. E aí os ingleses acabaram, né, vamos dizer ali, sugestionando: por que vocês não fazem uma aliança militar? Caso o Paraguai ataque um de vocês, vocês se unem contra o Paraguai, porque se vocês forem combater sozinhos, irão perder a guerra. O Brasil estava com problemas com a Inglaterra nessa época, até por causa de a questão Christie, né? Mas não vem ao caso agora. Mas assim que o Paraguai então declara guerra ao Brasil e invade o Brasil, a aliança que existia entre Brasil, Argentina e Uruguai se fecha, se forma a Tríplice Aliança. Os três países vão combater, né, as tropas dos três países irão combater ao exército paraguaio. Foi uma guerra muito dura, uma guerra bem dura. No início, o exército paraguaio obteve vitórias consideráveis. Com o passar do tempo, né, os três países da Tríplice Aliança se recuperaram e foram retomando as áreas e foram avançando sobre território paraguaio. O número de homens disponíveis na Tríplice Aliança era muito maior do que, obviamente, os homens disponíveis ali no exército paraguaio. Esse daí, na fotinho, é o Solano Lopes, bonitinho ele, né, fofinho. Olha a bochechinha dele. Esse foi o Solano Lopes, que depois acabou sendo morto lá em Serra Corá, 1870. Aí, alguns soldados paraguaios. Eu coloquei para vocês por causa da curiosidade até da vestimenta, né? Você fala, pô, o soldado, né? Pô, o soldado tem que ter ali uma bota forte, né? Ali um capacete. Não, cara, a gente tá falando de 1864, 1870. Então os caras, olha, os caras estão até descalços. Era aquela coisa de um cidadão, uma cabra macho mesmo, que nem fala aqui, né, no Nordeste brasileiro. E olha as roupas que eles utilizavam, que né, na verdade, tem a ver com a cultura paraguaia. Esses eram os soldados paraguaios que acabaram sendo aprisionados, muitos deles aprisionados mortos, né? E isso são fotos, viu, pessoal? Mesmo sendo 1864, 1870, já tem fotos. Como eu falei para vocês, já existia fotos, né, nesse período. Dom Pedro II era um cara que incentivou isso até. Em 1869, Assunção do Paraguai, a capital paraguaia acabou caindo sobre o domínio brasileiro. O exército brasileiro conseguiu chegar até Assunção do Paraguai e dominar o Paraguai em 1869. Nesse período da guerra, o Uruguai e a Argentina já haviam abandonado a guerra, só estava o Brasil, porque o Paraguai já tinha tido muitas baixas, né? Tinha passado muito tempo de guerra, o Paraguai estava realmente assim, muito deteriorado, muito mal, e a questão, vamos dizer assim, o fim da guerra era uma questão de dias ou meses ali. Em 1870, o Solano Lopes acabou sendo morto na região de Serra Corá, acabou sendo assassinado ali e termina a Guerra do Paraguai. No fim da guerra, o Paraguai estava totalmente arrasado. Como eu falei para vocês, eles tinham uma indústria nascente. A indústria ela foi reduzida a escombros. O Paraguai tinha uma agricultura que era forte, autossuficiente ali. Já não tinha essa agricultura mais, né? Vamos dizer que toda essa agricultura tinha sido destruída por causa dos combates constantes e não tinha produção mais. O Paraguai também tinha até mesmo, né, um rebanho de gado bovino, porque o Paraguai também tem tradição na criação de gado bovino, né? Só que nessa época tinha perdido muito, também praticamente tinha se extinguido o rebanho de gado bovino, ou seja, o Paraguai estava totalmente arrasado. E o maior detalhe de todos: grande parte da população paraguaia havia sido exterminada. Há alguns historiadores que fazem uma estimativa que é altíssima, cerca de 90% da população masculina paraguaia foi exterminada. 90%! E cerca de 70% da população feminina também foi morta. Uma coisa assim muito difícil. Quer dizer, reduziu-se, estourou-se, acabou-se com o país, literalmente. Acabou com a economia, acabou com a população, acabou lá. Sua indústria destruída, grande parte da população masculina morta, a feminina também.
a moeda paraguaia ela foi desvalorizada, né? Óbvio, né? O país estava muito mal economicamente. Então, quando acaba ali a guerra do Paraguai, o Paraguai estava arrasado, destruído, e se nós formos ver, até hoje o Paraguai está mal economicamente. Um dos principais motivos é esse, a guerra do Paraguai. O Brasil acabou até, vamos dizer assim, conseguindo uma parte do território do Paraguai, uma pequena parte. A Argentina tomou uma parte do território paraguaio também. Então, assim, o paraguaio ele teve uma derrota que foi muito dolorida, né? O Paraguai, para tentar se recuperar, ele abriu, né, o capital, se abriu para o capital externo e passou a ser dominado por outros países. Abrindo-se para capital externo, recebeu investimento de outros países, mas principalmente a Inglaterra. A partir do momento que você tem uma abertura de capital externo, a probabilidade de você ser manipulado por esse capital externo, né, por as pessoas que são proprietárias desse capital, é muito grande. E o Paraguai passou a ser manipulado, dominado, né, assim, por esse capital externo, principalmente inglês. O Brasil também teve graves problemas financeiros. A guerra levou o Brasil a graves problemas financeiros. Por quê? Porque o Brasil, para fazer essa guerra, foi uma guerra de 6 anos praticamente, né? Para o Brasil, para fazer essa guerra, ele precisava o quê? Precisava de armas. E ele comprou armas dos ingleses. Acabou comprando muitas armas dos ingleses. E isso acabou levando o Brasil a ter graves problemas econômicos, porque o Brasil teve que pagar essas armas. Fora que o Brasil estava numa guerra, então estava, vamos dizer, voltado todo o seu esforço para essa guerra, deixando outras áreas, vamos dizer assim, mais desprotegidas. Outra situação que ocorreu também por causa da Guerra do Paraguai foi que os militares acabaram ficando muito prestigiados. Os militares eles passaram a ter uma, vamos dizer assim, uma importância muito grande, porque os militares foram eles que levaram o Brasil à vitória nessa Guerra do Paraguai. Então, à medida que foi passando o tempo, eles foram se envolvendo com a política e eles passaram a exigir cada vez mais participação política. Eles queriam cada vez mais o quê? Ter um pé, vamos dizer assim, na política. Eles queriam participar da vida política e isso vai gerar a proclamação da República. Outra situação também, em consequência da Guerra do Paraguai, foi o movimento abolicionista no Brasil, que ele cresceu de uma maneira muito grande, muito forte. Por quê? Porque os negros brasileiros que participaram, negros, escravos brasileiros que participaram, né, da Guerra do Paraguai, eles acabaram sendo libertados no final da guerra, porque eles lutaram na guerra. Então esses negros libertos, né, acabaram, vamos dizer, também sendo exemplo para os outros negros e acabaram impulsionando o movimento abolicionista que cresceu muito no Brasil depois da Guerra do Paraguai. Todos esses fatores, de certa forma, vão influenciar depois na proclamação da República. Então, quando acaba a Guerra do Paraguai, o Brasil está endividado economicamente. A Inglaterra está com seus tentáculos muito fortes aqui no Brasil. O Brasil está muito mal economicamente. Os militares ganharam uma força política muito grande e é uma oposição, vão fazer uma oposição também significativa contra o Dom Pedro II. E também o movimento abolicionista cresceu demais no Brasil. A Guerra do Paraguai foi prejudicial para os 4 países envolvidos diretamente. Foi prejudicial ao Paraguai, principalmente para o Brasil, foi prejudicial para o Brasil, foi prejudicial para a Argentina e para o Uruguai. Mas os 2 países que mais acabaram tendo problemas econômicos, obviamente, foi o Paraguai disparadamente no primeiro momento e o Brasil num segundo momento. O Paraguai, como eu falei para vocês, até hoje ainda tem consequências dessa guerra. Até hoje o país não consegue se desenvolver de uma forma legal e ampla. E o Brasil, ele teve graves problemas logo depois, né, problemas econômicos logo depois da guerra, do fim da Guerra do Paraguai. Precisava pagar a dívida que ele contraiu na compra de armas, né, precisava tentar gerar desenvolvimento. Foi muito complicado. E, principalmente, também, você tem outra questão, os militares sendo muito prestigiados, ganhando muito poder político dentro do Brasil por causa da moral, que eles voltaram para a guerra, da Guerra do Paraguai como vitoriosos, como heróis, né? Então tá aí, Guerra do Paraguai. No outro bloco a gente comenta um pouquinho mais sobre a história do período ali do Segundo Império. Até o outro bloco.